sobre, você que mora numa região de chuvas, né, muitas vezes teve problemas já com isso e quer resolver o problema para proteger os seus móveis. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Eduardo Avelar, que é gerente de vendas e está aqui com a gente justamente com esse tema, cuidados com os móveis em dias de chuva. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Ita, obrigado pelo espaço. Bom, chuva, né? Como choveu tanto esses dias, né? Como a gente tem percebido aí essa mudança climática e o que aconteceu com as pessoas que não se preveniram ou não tinham lugar para armazenar os móveis, ter esse cuidado todo com a casa. Muitas foram pegas de surpresa com o volume, lugares que a água não chegou, então as pessoas não tinham se preocupado ainda com isso. E a gente vê muitas imagens de pessoas colocando coisas em cima da mesa, colocando coisas em cima dos guarda-roupas, mas a parte de baixo, onde a água atinge, é bem complicado. Existem formas, então, de proteger esses móveis, de ajudar pelo menos minimizar as perdas com as chuvas em relação aos móveis? Esse trabalho, na verdade, aqui tudo foi de uma hora para outra. E então, esse trabalho teria que ser feito antes, né? Na verdade, assim, você ter uma empresa que possa coletar seu móvel, guardar num guarda-móvel, né? Fazer a secagem desses móveis antes, ainda na residência do cliente, fazer isso, a gente coletar, embalar e armazenar, essa seria a melhor forma. Prevenção contra isso é muito difícil, até porque a gente foi pego de surpresa. A gente não esperava uma quantidade de chuva dessa forma, com essa quantidade. Então, a melhor forma aí é prevenir. Não ter móveis a mais na residência. Se você não tem espaço, contar com uma empresa especializada que faça a embalagem e a coleta desses itens por um local seguro, que é no nosso caso, né? Nós somos da Yugas Mudanças e Transportes, nós somos especializados nisso, tratamos esse assunto. Antes de manusear os móveis que sofreram com as chuvas, quais são os cuidados, então, que nós devemos ter? Antes de manusear, nós precisamos embalar muito bem esses móveis. Até trouxe aqui uma caixinha. Você me permite abrir aqui? Claro, claro. Sim. Essa é uma das caixas, né, que nós temos lá na Yugas Mudanças, especializada para fazer um determinado tipo de embalagem. Essa, no caso aqui, vem até descrito aqui que são livros, né, que a gente coloca livros, pratos, conteúdos mais pesados. Então, nós embalamos, né, esses itens na caixa. Os móveis, nós já utilizamos um plástico bolha, né, que tem um revestimento aqui em TNT. Ele é mais resistente, tá? E também a gente gosta de colocar várias cantoneiras, que é para prevenir mesmo aí quebrar uma quina de móvel, né? A gente colocar numa mesa, por exemplo, tá? Então, antes de transportar, é necessário embalar muito bem. Então, a gente tem que fazer esse pré-trabalho antes, não é só pôr no caminhão e levar para o armazém. Então, tem que realmente fazer esse trabalho de armazenagem mesmo. Você falou sobre secagem de móveis. Sim. Existe uma técnica para a secagem desses móveis? Por exemplo, já molhou. Né? É um móvel bom, é uma madeira mesmo, sim, porque os que são aglomerados e etc., esses eles se perdem, sim, não tem como recuperar. Mas uma madeira, um móvel que foi da avó, que aquilo, sim, tem um valor, né, assim, não tem estimativa para o valor daquilo, sim, lá, ou seja, não há dinheiro que compre, porque aquilo já é de, sim, família. Existe técnica também para permitir que esse móvel seja reutilizado novamente? Bom, há técnicas, sim, que aí é um especialista em móveis, né? Como aconteceu em alguns casos, né, recentes. A gente não tinha isso no passado, né? Antes dessas chuvas a gente não tinha nada disso. Mas recentemente, aí você tem que levar para um especialista em móveis para fazer uma restauração. E aí, na restauração, a gente consegue voltar aí o móvel como estava, aí dependendo muito, né, da qualidade desse móvel. Você falou móveis de madeira, tem um cliente que tem um móvel de madeira que fica exposto a sol e chuva. Só que é uma madeira tão boa que já está lá no quintal há mais de 10 anos e não tem um rachadinho. Ah,
Não tem um rachadinho. Então, quais são os critérios que devem ser observados para que um móvel ainda possa ser recuperado? Bom, a gente tem que analisar bem ele, né? Se realmente a estrutura ainda, a parte física dele ainda está intacta, porque o reparo de uma folha ali na frente de madeira, um puxador de porta, isso aí ainda é fácil fazer. Agora, quando o móvel já está, ficou muito tempo submerso, ficou muito tempo exposto a sol e chuva, de repente só fazer um lixamento ou uma pintura não vai adiantar, realmente aí tem que trocar peças. Então o critério básico mesmo é ali a olho nu ver se esse móvel ainda tem uma estrutura e que dê ainda para trocar peças e manter a identidade daquele móvel viva. Perfeito. Tá. E os utensílios de cozinha? Todo mundo pensa assim, não, a água, suponhamos que a água agora não dá para aproveitar mais e joga tudo fora e começa de novo, mas nem todo mundo pode. Né? Então, quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar que a água, se chegar, né, melhor, como você falou, de prevenção é melhor, mas quais são os cuidados que a gente deve ter, então, com os utensílios de cozinha? Bom, utensílio de cozinha, eu falo que a gente é muito especialista nisso, porque é os itens mais delicados. A gente fala de louça, pratos, copos, uma pré-embalagem, né? Retirar esses itens do local onde se enxerga uma possibilidade de enchente, por exemplo, é fazer toda a embalagem deles, item por item, copo por copo, prato por prato, colocar em caixas, identificar, né, da onde saiu, que tipo de louça se é da sala de jantar ou se é de um buffet, se é da própria cozinha, e fazer a remoção dele do local onde está. Tive um cliente recente numa residência assim, até uma residência de um padrão bem alto, só que o teto não suportou, mas desceu chuva na parede inteira, nos armários. Então, após secarem lá na residência do cliente, a gente fez a coleta de tudo e levou para o nosso armazém. O cliente fez o tratamento, né? Na verdade, ele trocou os móveis e fez a parte da reforma, onde havia o problema com água. E depois desse certo tempo, os itens voltaram para a residência dele. Aí é feita uma higienização, vocês cuidam disso ou vocês só armazenam, guardam nesse caso e depois devolvem? Essa parte da higienização é muito interessante porque o cliente gosta de fazer isso. Tá. Então nós não temos essa parte, né? Entendi. Porque o cliente gosta de lavar. É só armazenamento mesmo. Exatamente. Nós temos uma personal organizer na nossa equipe que faz esse tipo de trabalho pós-higienização. Higienizou, ela vai lá e armazena tudo. Olha que legal. Fica muito lindo. O trabalho dela é transporte, armazenamento e, posteriormente, resolvido o problema, tem a devolução intacto de tudo que foi retirado. Isso, exatamente. Com todo o cuidado, como você mostrou, exatamente. Essa bolsa interna. E você mostrou que essa bolsa, ela aqui já identifica que são livros. Certo. E você, antes de começar o programa, eu tinha perguntado para ele falou, não, essa é uma caixa resistente. Sim. Porque para louças, livros, coisas mais pesadas, é necessário que a caixa seja resistente. Isso aí. Inclusive o fundo, porque não adianta pegar e o negócio vai cair, vai perder tudo. Então é importante que esse armazenamento seja feito numa caixa adequada. Adequada. Então nós, Ilgas Mudanças, temos 6 tipos de caixas. Eu tenho caixa cabideiro, que é bem interessante. As roupas saem do guarda-roupas penduradas e entram nessa caixa pendurada. Ela tem um varãozinho dentro, é tampada, fechada, lacrada, então não entra poeira, então pode ficar até armazenada essas roupas. Tenho caixas para brinquedos, que todas vêm com o desenho, né, de qual parte da casa. Uma caixa estilo gaveta, que é uma caixa apropriada para roupas dobradas. Então retira da gaveta, coloca na caixa, fecha a caixa, identifica e transporta. E uma outra caixa que eu acho bem interessante também é a caixa de louças. Ela é um pouquinho maior que essa, só que a gente não ocupa todo o espaço dela. A gente reveste com bastante papelão, cada copo dobra de volume. Por causa do plástico bolha e etc. Você pode chacoalhar que não quebra nenhum item. O item quebra quando, às vezes, a pessoa vai retirar da caixa e acaba derrubando, mas dentro da caixa é com a segurança completa mesmo. Agora, nesse armazenamento, existe um prazo
né, que já está em contrato e o cliente renova esse prazo para que continue, caso não tenha, por exemplo, terminado o telhado, não tenha terminado, usando o seu cliente como exemplo. Então, esse contrato é renovado e pode ficar mais um tempo armazenado com vocês. Vocês teriam essa possibilidade também. Ou retirar antes. É isso também. Sim, sim. O cliente tanto pode retirar antes, como o contrato é renovado mensalmente, automaticamente. Isso vai depender muito da necessidade dele. Tem clientes lá que estão no exterior e tem mudanças lá, já fazem quase 10 anos que estão com a gente. Agora, eu tenho uma pergunta, porque a gente pensa assim, bom, já que, como aconteceu, infelizmente, eu peço desculpas por citar, mas é um caso recente que aconteceu no litoral norte, em São Paulo. E muitas pessoas foram pegas realmente desprevenidas. Lugares que ainda não tinham, a água não tinha chegado com o temporal realmente chegou. E agora, se as pessoas moram, não mesmo que não morem em área de risco, mas queiram comprar um móvel, como ela vai escolher esse móvel? Você tem uma dica para isso também? Como que? Olha, então eu tenho que observar determinados detalhes nesse móvel para tê-lo comigo e não correr riscos. Vamos tirar por base que, assim, qualidade do móvel faz muito sentido mesmo. Se você compra, adquire um móvel que você vê que às vezes com 3 meses de uso, você vê lá o pezinho dele já está inchando, né? Não é um móvel bom. Que nem eu dei o exemplo desse meu cliente que tem um móvel que está exposto, já tem quase 10 anos, né, sol e chuva, e não apareceu nenhum rachado. Então, assim, qualidade do móvel faz muito sentido nesse caso. Então, eu acho que tem que olhar para a qualidade do móvel mesmo, porque a água, né, vai danificar de qualquer forma. Né? Dependendo aí Mas tem que minimizar os impactos, né? O máximo que puder. Nós estamos falando de residências, mas isso vale também para o comércio? Isso vale para o comércio. Eu falo assim, a Yugas Mudanças, ela trata mudança residencial, comercial, internacional e o guarda-móveis. E nós temos muitos comércios, né, que já nós prestamos serviço para eles, em que realmente foi necessário fazer remoção de um lugar para o outro, por questão aí de comprou um imóvel num local que a água chega. Então o cliente foi ver isso depois de um bom tempo. E aí houve a necessidade aí da mudança, da armazenagem. De repente, por exemplo, nós temos clientes que têm e-commerce. Então, eles guardam o conteúdo de e-commerce deles conosco, porque onde nós estamos fora de risco. E quando há um pedido, a gente faz a separação e envia para ele. Então, nós somos um braço para essas pessoas, para esses clientes comerciais. Perfeito. Eduardo Avelar, muito obrigada pela tua presença hoje aqui, pelas suas dicas. Né? Valeu a dica de uma caixa mais resistente. É isso aí. Valeu a dica até mesmo dos serviços que vocês prestam. Podemos ajudar comerciantes e particulares também com essas dicas, com essas informações. Obrigado por tua presença. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez. Eu agradeço por ter te conhecido também, muito bom. Graças a Deus aí que Deus une pessoas, né, para falar de assuntos tão legais assim, assuntos que pessoas estão ali fora precisando ouvir, né? E nós estamos à disposição lá para tirar qualquer dúvida. Se eu puder deixar o telefone... nós já disponibilizamos, já está no ar. Perfeito, então. E aí fica, então, para vocês olharem no Instagram, conhecerem o site, o telefone, caso a nossa matéria, a nossa informação de hoje possa ser útil a você, ok?